Vamos lá. Eclesiologia. Eclésio quer dizer o quê? Não, é outra palavra. Sair para fora. Sair para fora. Eclésia quer dizer aqueles que saíram para fora. Para fora de onde? De uma religião. Porque Cristo não veio pregar uma religião. Porque Ele é a religião. A religião vem do latim, a palavra religião, que quer dizer religar-lhe. É se religar com Deus. Quem que foi a pessoa que nos religou com Deus? Jesus. Jesus. E Jesus só nos ensina uma religião. Vamos ver quem está bom de Bíblia. Tiago 1,27. Quem abrir primeiro vai ganhar um parabéns bem bonito. Tiago 1,27. Jesus estabeleceu uma religião. Não 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 25 mil, como existe no Brasil. Jesus veio para estabelecer uma religião e uma igreja. Qual? Tiago 1,7. Pode ler lá. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Viu? A religião que Jesus propõe é visitar os órfãos. Órfão é quem? Não tem pai e não tem mãe. Visitar as viúvas que não tem marido para ajudar elas. Ou seja, a religião que Jesus estabeleceu é você ajudar o próximo e se manter incontaminado da corrupção deste mundo. Essa é a religião que nós devemos seguir, porque é essa religião que Deus estabeleceu. E a gente fazendo isso, a gente estamos ligados em Deus. Porque Jesus estava ligado em Deus e o que ele fazia? Ajudava as pessoas que tinham mais necessidade. Então, o cristão, ele não faz boas obras para ser salvo. Nós já estudamos aqui. A gente faz boas obras por quê? Nós fazemos boas obras Da nossa patente, da minha patente. Não, nós fazemos obras porque nós somos salvos, não para ser salvo. Ó, muitas pessoas acham por ela ser boazinha, ajudar um orfanato, ajudar um lugar que tem órfão e viúva, ela vai para o céu. Isso é válido? É. Mas a gente não é salvo por isso. A gente somos salvos pelo quê? Pelo sacrifício vicário de Cristo. Mas se nós aceitamos o sacrifício vicário de Cristo na cruz, a gente tem que aceitar os mandamentos dele e seguir a religião que ele mandou. E qual que é a religião que ele mandou? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se incontaminado deste mundo. Romanos 12 disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela metanoia na sua mente. Pela transformação da nossa mente. Quando a gente vivia no mundo, a gente pensava no próximo. Pensava em fazer um bem para alguém? Pensava em dar uma Bíblia para alguém, Fernando? Nunca. Hoje, na minha opinião, o maior presente que alguém pode me dar é uma Bíblia. Então, no dia do meu aniversário, por favor, olha que eu não tenho e me dê uma, que eu ficarei muito feliz.
Porque a Bíblia vai chegar um tempo que a gente vai ser igual ao livro de Eli. Poucos vão conhecer essa verdade plena. Vocês já assistiram o livro de Eli? Não, eu já. Já? Vou levar o irmão baixinho em casa lá. O livro de Eli, assiste o livro de Eli. Vai chegar uma hora que aquele que for portador do Evangelho, ele vai ser uma pessoa muito importante. Porque a pessoa que conhece o Evangelho, ele pode começar uma civilização sozinho, como Moisés. Imagine você, só você ter a palavra de Deus. Mal tem uns 5 versículos na cabeça. Então, precisa ler mais. Mas uma coisa que eu peguei de experiência também, quando alguém começa a falar com você de Deus, e você começa a falar de Deus com a pessoa, parece que o Espírito Santo vai mandando as palavras. Manda, parece. Você começa a falar. Eu falei com um cara esse dia, ele me fez uma pergunta, eu respondi 2 palavras da Bíblia para ele. Porque o assunto era bíblico. Você já quebra tudo no versículo. Você fala um versículo bíblico. Porque, sabe por que é bom você falar um versículo bíblico? Porque a Bíblia é um livro de credibilidade. Eu falei isso no dedo fatiado hoje lá. Uma irmã que é da igreja, que ela trabalha na padaria, e lá eu perguntei para ela o que Deus fez. Estava falando do estudo anterior, né? Eu falei que nós estudamos, ela pediu o WhatsApp dela, mandar o link para ela. Eu falei, Deus, ele fez 10 coisas para nos salvar, 10 atos. Qual foi o primeiro ato que Deus fez para nos salvar? Ela falou, ato? Ele fez algo para nos salvar. Ele fez algo para nos salvar. O que você acha que ele fez para nos salvar? Ela parou, pensou e tal. Não sabe. Não sei. Ela falou, ele fez o quê? Eu falei, ele amou. Simples. Ele amou Deus, amou o mundo e tal. Eu falei para ela o versículo, de tal maneira que Deus deu. Aí, e falei para ela de igreja, né? Eu falei, de que denominação você é? Ela falou, eu sou Assembleia de Deus, Belém. O negócio da Assembleia de Deus, eu acho que é Belém. Ela falou, e você? Eu falei, eu sou da Igreja de Cristo, só que eu faço parte da denominação Pentecostal Tempo de Milagre. Ela falou, mas qual que é a diferença de um para outra? Eu falei, eu estudo lá, já teve estudo para ela acompanhar. Ela falou, pô, que bacana, eu vou dar uma olhada. Tem muita gente que faz parte de denominação, mas não faz parte da igreja. Ela falou, mas qual é a diferença dos dois? Eu falei, porque a igreja está sendo aqui agora, eu e você e a irmã Márcia conversando. Aqui, acabou de formar uma igreja aqui. Ela falou, mas como? Eu falei, onde há 2 ou 3 reunidos falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, ele se faz presente. Então aqui é a igreja. Porque Jesus fala para a gente sair para fora, entendeu? Aí só que eu não consigo gravar tudo, mas algumas coisas eu gravo e vou falando, entendeu? É isso mesmo. E o pessoal fica olhando lá abaixo, você deve ficar olhando para mim assim. Eu falei, ó, aquilo que você carrega vai para a igreja, aquele livro que você acha que é um livro, que é 66 livros, e tal. Eu falei que dali é muito sábio, muito útil para nós. Mas o povo perece por falta de não ler ele. De conhecimento. Entendeu? Ela ficou olhando para mim assim, igual a sua cabeça. Ela, eu estou na igreja há muito tempo, não sei o que falar isso aí. Você vê, o que você diria dessas pessoas, Ju? Seja sincero. Você da idade que você tem. Pode falar, as pessoas que têm mais de 10 anos na igreja, não sabem o que é Deus, não sabem o que a Bíblia serve, o que elas são para você? Preguiçosos. Palavra perfeita. Perfeita. Está na denominação, mas não está na igreja, né? É igual o Sandro disse, deixa a página aberta lá no Salmo 91 e tem preguiça de ler. Preguiça de ler. Se eu chego do serviço, se eu não dobrar meu joelho e não ler um capítulo da Bíblia, eu não como. Eu já acostumei. Você pode perguntar para a Silvana, quando ela acorda de madrugada, o jeito que eu tô. Eu estou de joelho lendo a Bíblia. Então, meu propósito é ler a Bíblia de joelho. E eu vou ler a Bíblia de joelho. Já estou terminando, já estou em Colossenses.
marcando a Bíblia. E aí, onde vocês parou? Eu parei no João, aí já está indo bem, já tá bom. Aqui, ó. João 15. Aí, pode. Lê um capítulo por dia, não precisa ler muito, lê, entenda, entendeu? Não tenha pressa, porque o estudo que você estuda aqui vai te ensinar a abrir a mente na hora que você estiver lendo. Você vai pegar um texto, mas vai estudar sobre hermenêutica e exegese, que é como interpretar o texto. Vai ter mais 2 matérias ainda, depois dessa. Que vocês vão ver que não precisa você ler aquele monte de vezes. Você tem que ler de um jeito que você guarde o texto dentro de você. Se você guardou o texto dentro de você, já vale por 37 vezes. Eu ia falar, putz, mas é porque eu tô... aquela Bíblia do celular também, ela me ajudou muito. Não, lógico. Porque no busão eu leio no celular, na Bíblia. ela vem as mensagens do dia, né? Mas é muito um trechinho, é só trechinhos pequenos. A gente tem que ler o todo, assim, de ponta a ponta, para a gente entender a história, entendeu? Mas esses trechinhos que vem de manhã no celular, às vezes eu abro no coisa que veio, tipo a... Nunca vem a maldição. Não, Nunca vem. É caixinha de promessa. Então, já... Então, mas assim, aí você pega lá, umas posições, vê o Atos 12, 5. Aí só tá mandando você ler, só tá lá o coisa, mas aí você vai lá, abre no Atos 12, 5, mas você lê do 1 até... Então, mas o que vocês têm que ter? Vocês têm que ter o hábito, não de ficar esperando o texto sorteado, entendeu? Você tem que pegar o texto e ir embora, ler de carreirinha. Eu quero gravar isso aqui na cabeça, entendeu? mas tá difícil. O sermão lá do Mateus 8, 27, a primeira parte eu gravei tudo na cabeça. Mas para concluir o final dele tá difícil, eu vou falar para você. Mateus 8, 27. Vamos lá, vamos então? Então, Sandra, eclesiologia quer dizer o quê? Tudo da igreja. E a igreja, a palavra grega para a igreja é qual? Eu escrevi ela aí num estudo passado. Kadosh. Kadosh é santo. A igreja? É. Você escreveu em grego? Eu escrevi na frente, quando o santo falou, eu escrevi na frente. Está aqui. B, se você acha que está aí, pode consultar. Quem é que escreveu? Quem achar primeiro, sabe? É uma palavra grega que quer dizer sair para fora. A palavra igreja é o termo grego que quer dizer sair para fora. Não sei, copiei. Ninguém copiou. Vocês têm a Bíblia de estudo? Então, mas essas palavras aí não tem, que você coloca aqui, não tem. Todos esses textos têm. Mas essa grego aí, tá, pode deixar, eu já sei. É verdade. Tem tudo aí, filho. Não, mas não é para abrir lá. Não, eu vou ver, eu só vou ver e vou falar. Ó, para você, a palavra grega está aqui, ó. Eclésio. Vocês estão procurando uma coisa que está na lousa. Verdade, eclésio. Lembra, você vê, igreja, a palavra igreja traduzida o termo grego, eclésio. Eclésia. Eclésio. Entendeu o que quer dizer? Sair para fora. Entendeu? Se você decorar o que é eclésia, você sempre vai lembrar de todo o estudo. Se você lembra da original, é bom para você pegar os irmãos lá. E aí, irmão, o que é eclésia? Daí você pode falar igreja, mas o que é igreja? Foram aqueles que foram chamados por Cristo para sair para fora da religião e viver uma nova religião. Logia, estudo. Vamos lá. A igreja é o corpo místico de Cristo.
o qual ele é a cabeça viva, e os crentes regenerados. O que é regenerado, Ana Júlia? Os que nasceram de novo, são os seus membros. O conjunto dos salvos fazem parte da igreja do Deus vivo, possui várias designações na Bíblia. A primeira vez que a palavra igreja apareceu na Bíblia foi em Mateus 16, 18. Quem quer abrir? Que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Quem achar primeiro, lê. Mateus 16, 18. Vamos, com competição. Quem achar primeiro? Achei. Então lê. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. É isso? É isso mesmo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sabe esta pedra, edificarei a minha igreja. Lê de novo, você leu errado. Mas sabe, é sobre. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí. E quem que é essa pedra? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Lembra que eu fiz a história de Davi lá da Petrus e Pedro? Que Jesus é a grande pedra e aí nós somos uma pequena pedra que derruba os gigantes? Então, vamos lá. A igreja de Jesus Cristo foi por ele edificada. A igreja é lugar de oração incessante de Deus. Vamos lá, Sandra. Não, vai. Está na lousa os textos que vocês vão abrir, tá? Tá bom. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Aí, Pedro estava preso. E a igreja fazia contínua oração por ele. E o anjo do Senhor foi lá e tirou ele da cadeia. E essa igreja estava na onde? Na casa de Pedro. Estava dentro de uma casa. Não sei se era na casa de Pedro, eu sei que estava dentro de uma casa. Não falo o nome de quem era a casa, mas estava dentro de uma casa. Mas o templo existia naquela época. Por que eles não estavam dentro do templo? Por que Jesus falou que a igreja que estava fora do templo fazia contínua oração por ele? Então quer dizer, aqueles que foram chamados para fora fazia contínua oração por ele. Aqueles que saíram do judaísmo, do farisaísmo, fazia continua oração por Pedro. E o anjo do Senhor foi lá e tirou Pedro. Então a igreja é a comunidade que se reúne em qualquer lugar. Eu vou repetir de novo, para não ficar aquele negócio, o cara é contra a denominação. Eu não sou contra a denominação. Eu só acho que a denominação não está fazendo o papel que deveria fazer. Só isso. Não, mas até então eu concordo. Você não concorda? Concordo. No ponto de vista, eles não fazem o que a Bíblia prescreveu para fazer. Pô, quarta-feira eu fui para a igreja e cheguei atrasado, né? Aí eu mostrei o caderno da Bia, né? Perguntaram, você está estudando? Eu falei, não, a Bia, né? Mostrei, né? Falei, eu li isso aqui hoje. A pastora falou, pô, você estava lá atrás, você chegou? Eu falei, tava. Pô, mas é compromisso com a igreja e tal, não sei o quê. Eu pastor lá, eu estou aprendendo coisas que aqui eu não aprendo. Aí eu paguei assim, eu queria perguntar assim, o que você aprende lá que aqui eu não falo? Aí eu ia falar, entendeu? Mas não. Pode você vir. Gosta? E aí, Natan? E aí? Paz. Irmão?
Paz. Vamos lá então. Então a igreja fazia continua a oração por Pedro. E essa igreja estava na onde? Casa. Numa casa. E existia o templo na época. Então a igreja é um templo ou é uma reunião dos santos? Uma reunião dos santos. Então. E por que as igrejas pedem para você entregar o dízimo no templo que não é igreja? Não sei. Tem muitos aí que é para se enriquecer, né? Andar de carro importado. Nael, o dízimo era para quê? Sustento dos levitas. E os levitas são da tribo de quem? De Israel. De Levi, de Arão. Levi vem Gerson, Coate e Merari, os filhos de Coate. Eles existem mais? O templo existe? O templo foi destruído há muito tempo. Né? E onde fica a casa do tesouro hoje? O templo que eu sei é nós, né? Então dê o seu dízimo para quem precisa. Eu, particularmente, não. Dízimo. Eu falei aqui pro irmão do ano passado. Acabou. Nós não era dizimista, não. Nós dava dízimo do dízimo. Nós dava até o dízimo do dízimo, né? 10%, 10 por 10. Ou tipo assim, se você dava o dízimo e mais o dízimo do dízimo. Vamos dizer, um exemplo seria R$1.000, né? Você dava 100, aí se você dava 110, era o dízimo, ou 101, dízimo. Tinha o dízimo do dízimo como oferta. A gente fazia isso. Eu falei, o do dízimo já faz um quarto, eu fecho. Já faz tanto tempo que eu não preciso, acho que vai entrar em distinção. Muitas das vezes a gente vai tratar, muitas pessoas vão vir falar pra gente da maneira errada, entendeu? Se você vai vê querer pôr na nossa cabeça que não é da maneira que a não, mas já tentaram colocar isso na minha cabeça, já falaram pra mim assim, pô, mas então como que eu vou pagar o aluguel da igreja? Aí vai trabalhar. Quer pagar o aluguel da igreja, vai trabalhar. Aí o cara vai falar, pô, eu vou tirar do meu, que eu já escutei falar, eu vou tirar do meu sustento, da minha família, para pagar o aluguel do pastor. Não, assim não, o pastor falou pra mim, eu vou tirar do meu dinheiro que eu suo aqui para ganhar, para pagar o aluguel da igreja, o pessoal ir lá e não ajudar em nada. Mas assim, se você vê que o pastor está fazendo algo pró aquelas pessoas que estão lá dentro, as pessoas que estavam, é outra coisa. É isso que eu acabei de dizer para você. Eu não sou contra a denominação. Eu sou contra o que eles não fazem. Eu até concordo. Eu concordo em que você contribua com uma coisa, mas você tem que ter a satisfação do que está fazendo com esse dinheiro. Verdade. Entendeu? E esse dinheiro tem que ser usado de forma para ajudar o próximo. Se você vê... Não encher o bolso do pastor, o pastor comprar carro eu até concordo, né? Vamos dizer um exemplo, não estou falando que é aqui. Estamos cultuando a Deus aqui. Deus de Deus dá o dízimo para ajudar o aluguel nos produtos de limpeza, pode ser, irmão. Se o irmão que está na frente do trabalho tem visão de Deus, amém, irmão. Se você sentiu o dinheiro do aluguel está aqui. Igreja, o mês do aluguel está garantido, irmãos. Não precisa. O que passar disso agora, vamos reunir e deixar para ajudar quem está desempregado. Não precisa base de alimento, entendeu? Para poder. Não, eu sou contra. Aí estou lá, de carro importado, só IPVA é o valor do meu carro. Peraí, não, está errado. Os profetas andavam do quê? A pé. Eliseu era um homem que tinha posse, ele fez assim, ó. Queimou tudo, né? Queimou tudo e deu para os outros. Comer, ele comeu. Elias, quando andou 40 dias, 40 noites, não foi de carro importado, não foi de cavalo alazão. Não, foi a pé. Jesus foi no jumentinho. Jumentinho, poderia escolher o quê? Um sangue puro lá. Ele podia fazer aparecer uma Ferrari lá. Verdade. Ele quis entrar em Jerusalém na humildade. A melhor carroça dos romanos, se ele quisesse lá, ele podia vir. Não parece aqui, filha. Eu não devolvo meu dízimo, mas faz anos. Você leu, Sandro? Não, né? Não, vou ler. Então pode ler. É Atos 13:1, né? 12:5. 13:1. É 13:1.
Quem leu 12:5? A Lara. Na igreja, Tá certo. na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, e fora criado com Herodes, o Petrarca. e Saulo. Então, a igreja que estava em Antioquia. Antioquia é uma cidade. Então, eram as pessoas que se reuniam naquela cidade para cultuar Jesus. Antioquia tinha... O templo de Jerusalém era em Antioquia? Era em Jerusalém. Por que Jesus em nenhum momento fala para ir adorar no templo? Mostra um versículo na Bíblia que ele manda ir para o templo. A única vez que eu vejo ele mandando alguém no templo, quando ele cura o leproso, vai lá e mostra tipo o sacerdote, porque o sacerdote que dava o diagnóstico se a lepra foi curada. Jesus falou, ó, vai lá até o sacerdote, oferece o sacrifício que foi proposto por Moisés, e o sacerdote vai te liberar para você entrar na cidade de novo. Em nenhum momento Jesus quebrou a lei. Nenhum momento. Mas o templo ele aboliu. Você pode ver que Pedro, muito tempo depois que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ele foi andar no templo. Para falar de quem? Do próprio Messias. Falar de Jesus. Ele andou no templo, mas quando ele entrou, ele já chegou curando. Já chegou porque a unção do Espírito Santo estava nele, envolvendo ele. Ele já olhou o cara cego. O paralítico. Paralítico, né? Paralítico. Paralítico, porque quando levanta e anda. Eu não tenho trapo, não tenho ouro. Foi a primeira vez que eles entraram no templo. Depois da ressurreição. Depois da ressurreição. Ainda foram crucificados, tipo assim. E ainda foram pegos pelos guardas do Onde templo. que Jesus se reunia? No monte, na beira da praia, Nos bar. em todos os lugares, menos No templo. Ele só entrou no templo e falou assim: destrua esse templo para cumprir a profecia. E eu restituirei ele em 3 dias. E o dia que ele entrou, expulsou os cambistas, né? Expulsou, rebentou os cambistas, quebrou o pau, soltou os pombinhos. O que ele fez? E outro ele falou assim: ó, vocês, seus hipócritas, vocês comem mosquito, vocês comem cabelo e arrotam mosquito. Vocês não entram no céu e também não deixam ninguém entrar. Meu amigo, o negócio É. A igreja é um lugar de servir o Senhor. Lugar onde Deus fala e chama as pessoas para fazer a tua obra. Quem que vai ler? Fernando? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse: o Espírito Santo, aparta-me a Barnabé e a Saulo para as obras, para a obra que eu te chamei. Então, eles estavam em Antioquia, pode ver que é a continuação do versículo. O Sandro leu 1, você leu o 2. Eles estavam em Antioquia, na igreja de lá, e lá na igreja de Antioquia, que era na cidade, na casa de alguém, o Espírito Santo falou: ó, separa para mim, como que é o nome dos dois elementos aí? Barnabé e Saulo. Barnabé e Paulo para a obra que eu chamei. Para quê? Qual que foi a obra que Paulo foi chamado? Vai pregar o evangelho. Paulo voltou, não ficou nem um mês em Jerusalém com os discípulos. Depois que Paulo teve um encontro com Jesus, ele foi uma vez só para Jerusalém. E de lá ele foi para a morte. Eu acho que ele foi em Jerusalém para falar com Pedro. Foi falar com Pedro, repreender Pedro. Ele foi para pedir bênção para Pedro, mas ele não entendeu. Mas não, ele chegou lá
Pedro, sabe o que acontecia? Pedro, quando estava com os judeus, se desfazia dos gentios. Não comia com ele. E quando os judeus saíam de perto, ele ficava com os gentios. Daí Paulo falou: o que você está fazendo, Pedro? Deus está fazendo excepção de pessoa agora? Você está cocheando em dois pensamentos? Paulo pegou Pedro, mano. Sentou a lenha. Falou: Pedro, você é repreensível. A Bíblia fala que Paulo repreendeu Pedro na cara porque Pedro era repreensível. E o que Pedro falou na carta dele? Escute Paulo, porque Paulo vai explicar melhor as coisas sobre Jesus. Paulo, ele chegou. Paulo, é muito linda essa história. Paulo chegou bem claro ao Pedro. Por que você faz decepção? Depois de ter visto o sonho lá do lençol que desceu do céu, que Deus tornou todo mundo puro. Paulo ele foi tão íntimo de Pedro que o Pedro aguentou. Ele falou assim: então seria em vão o sacrifício de Jesus. Né? E na igreja, nas comunidades, na casa das pessoas, eles se encontravam, tipo, ô Fernando, eu passei perto da sua casa, encontrei, falei: meu irmão, lá em casa as pessoas estão se reunindo, a gente está orando lá, Deus está operando grandes milagres. E você pegar e falar: não, na minha casa também, o pessoal está vindo, a gente está pregando, e Deus está fazendo um milagre também aqui na minha casa, entendeu? Não tem mais uma denominação. Denominação, que é uma nomeação. Vamos. Olha o que está acontecendo hoje. Estão servindo mais a denominação do que o Deus da criação. As pessoas querem que seja porteiro da denominação, mas não quer ser atalaia do Deus da criação. Quer ser aquele que está no púlpito lá dentro, pregando, mas não quer aquele que está fora, na cruz, pregando a cruz de Cristo. Fernando, você que já aprendeu isso. Jesus morreu na cruz para fazer quem morrer? Nós morrer. Então nós morremos com Cristo na cruz. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós fomos crucificados para Cristo para ter uma nova vida e testificar desta nova vida, que é a regeneração, o novo nascimento. E a palavra igreja quer dizer ser chamado para fora. E por que as pessoas não chamam a gente para dentro de uma denominação, se a Bíblia diz que é para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura? Jesus deixou sua ordem, né? Porque o povo acha ser mais. O povo acha ser crente, você ser mais fácil crente dentro da igreja do que fora. Não, dentro da igreja. Posso ser sincero? Pode. Eu sempre vou ser sincero no que eu penso. Sabe o que isso aqui para mim é? Um circo, onde pessoas se fantasiam de pessoas que não são. Estão vivendo de aparência. Aqui todo mundo é santo. Verdade. Lá fora todo mundo é condenado. E se você não fizer parte do circo, você é desviado. É igual quando a gente começou um estudo aqui, né? Talvez assim Deus, a pessoa que está dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, ela é contra um budista, um macumbeiro, ela é contra todo tipo de pessoa. Que na oração dela, ela queima isso, faz aquilo. O pentecostal fala mal do católico, o católico fala mal do pentecostal, o neopentecostal fala do tradicional, é um contra o outro. E muitas das vezes Deus quer que a gente, no meu caso e no caso dessas crianças aí também, de todos que estão aqui, no caso, Deus só quer uma coisa, que a gente conheça a verdade. E apresente essa verdade para as outras pessoas.
Entendeu? Porque a Bíblia diz: se conhecer a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, te libertar, você verdadeiramente será livre. Mas como que eu vou ser livre preso aqui dentro? Eu tenho que pedir para o meu pastor que está aqui para me pregar aqui fora sobre isso aqui. Porque se eu não estiver debaixo da cobertura espiritual do meu pastor, que tem uma patente maior que a minha, Deus não está comigo. E o pastor está debaixo da patente de quem? Eu já creio que nós todos estamos debaixo da cobertura espiritual de Deus. Independente de se é pastor, se não é, a cobertura que a gente tem espiritual é de Deus. O Paulo tinha a cobertura espiritual dos apóstolos? Não. É de Deus, Espírito Santo. Irmão, Jesus chamou você para pregar, prega. Faz sua parte. Sabe o que as pessoas querem? Nos dias de hoje, não foi sempre assim. Quer exercer domínio sobre as pessoas. Quer fazer as pessoas de gado. Se você for, Nael, eu sou testemunha disso e você também talvez seja testemunha. Enquanto você deu o seu dízimo, sua oferta certinho, você teve muita mais oportunidade de quando você nunca deu. Mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Até eu que tenho pouco tempo da igreja, isso aí é óbvio. Por quê? Porque domingo é uma panela na igreja. Ele está de olho na sua alma. Ele não está de olho no seu chamado, não. Está na sua lã, tá? Está de olho na sua lã, na sua gordura, no que você tem. Off de Finéias. É. Off de Finéias. Eles pegavam a parte melhor. Ele catava uma coisa melhor e dava o resto para Deus. Eles tiravam tipo a picanha da carne e queimavam o resto. Metia o garfo na parada. Outro exemplo que eu vou dar aqui, assim, da maneira que a gente está tendo conhecimento aqui, a gente vai ter uma sabedoria de chegar em pessoas e conversar e pregar uma palavra. Agora, o cristão que já está dentro da igreja, se falar que aquela pessoa matou 100 pessoas, se falar para aquela pessoa que ela é macumbeira, é mãe de santo, é isso e aquilo, ela não vai. Não vai. Ela vai falar: não posso ir não. Sem direção de Deus eu não vou. Entendeu? Agora, a pessoa com conhecimento, a pessoa faz a vontade de Deus. Você acha que Jesus não quer salvar os macumbeiros? Todos. Com certeza. Mas como os macumbeiros vão entrar num lugar desse que só fala mal deles? Tira o demônio do macumbeiro. O macumbeiro é endemoniado, o macumbeiro é do diabo. O macumbeiro é uma alma aflita, esperando Jesus chegar para sentar no trono do coração dele. Eu vi uma macumbeira, ela passou num lugar, a mulher, a Bispa Sônia, ela tinha um negócio que tinha vendendo água e ela estava falando, estava tipo conversando de Deus, lá dentro do negócio. A macumbeira passou na porta e escutou e voltou para trás e entrou. E perguntou para ela: você tem coragem de orar por mim? Ela falou: tenho, do jeito que eu estou, acabei de fazer um despacho do jeito que você está. Orou por ela. No outro dia que apareceu na igreja dela, a macumbeira vestida de santo, com guia e tudo. E aí a Bispa Sônia recebeu um pessoal já orou meio torto, né? Só que a Bispa Sônia chamou ela acabou o culto, orou por ela de novo. E ela abandonou a Bíblia nos ensina, como Paulo diz, ser imitador de Cristo, assim como eu sou imitador de Cristo. Quando Jesus, eu peguei essa palavra aqui, que ele quebrou o protocolo, a rixa dos judeus contra os israelitas, da mulher samaritana. Ele quebra. E outra, Jesus, ele vai muito mais além. A viúva de Naim com seu filho, desesperada. O sacerdote, ele não poderia nem chegar perto, quando mais tocar no morto. Ele foi lá, relou a mão, levantou. O leproso era pior do que o leproso era a pior espécie de ser humano que podia chegar perto. Talita Cumer chegou lá e pegou na mão da menina e falou: Talita Cumer, levanta.
entrou na casa de um cara publicano que roubava, vamos dizer aí, um cara, vamos dizer aí, por exemplo, Fernandinho Beiramar, ele tinha estrada, era ladrão. Mateus, ele entra dentro da casa de Mateus, fala assim, onde você mora, Mateus? Ah, eu moro. Hoje, nessa noite, eu quero jantar com você. E por que não levar uma palavra do macumbeiro? Aí tá, não posso. Eu sou... Ah, que isso, meu? Tá preso em doutrinas do homem ali dentro, ali, ó. Aqui, Tá lá dentro. aqui a doutrina é não vestir calça, não vestir, mulher não vestir calça. Aqui eles estão preocupados com a fachada. Não posso andar de bermuda, não posso colocar uma regata, não posso assistir uma televisão, não posso torcer com um time. Cara, eu vi um cara... E eles podem. E eles podem. É. Eu vi um cara na internet queimando uma televisão de 42 polegadas. É loucura. É loucura. Eu vou queimar esse diabo hoje, eu vou a gasolina e meter o fogo. E eu querendo uma televisão de 42 polegadas. Falo, no dia do julgamento você vai ver quem vai entrar no céu. Só vai entrar no céu quem queimou sua televisão. Falei, meu Deus. Mostra pra mim da Bíblia. O problema não é a televisão, o problema é o que você assiste, meu irmão. É o que ela transmite. Se não é? você souber selecionar o que você assiste, não tem mal Se nenhum. você colocar no YouTube, castigar o YouTube só por louvor e pregação, Valdeci, o cara queimou a televisão. Mas eu garanto que ele tá com o celular Será que dele ele lá na tá, internet. será que ele tá no X vídeos lá na internet? Então, a internet, dentro da igreja, internet também, né? O pastor está lá. Você acha que o pastor está orando? Então, orando com os irmãos. Ele está lá. Na internet. Entendeu? Aí o cara queima a televisão. O problema não é a tela. É o que ela transmite para nós. verdade. Vamos lá, Ana Júlia. A igreja é lugar de receber bem os servos de Deus. 15:4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões. Viu? E lhes Foram recebidos. Mas foi dentro do templo que eles foram recebidos? Mas pode continuar. e anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Viu? A igreja é as pessoas. Ou esse monte de madeira, pedra, o que seja que era, foi andando até os Não, então, igual eu falei para os irmãos aqui, ó, você não tinha chegado. Eu não sou contra a denominação. Eu também não. Eu só acho que ela não está fazendo o papel que deveria ser feito. Ensinar a palavra e ajudar o povo. Primeiro, ajudar a comunidade. A igreja tem a obrigação de ajudar a comunidade. Depois, os que estão de fora. Entendeu? Tipo, a gente somos uma comunidade. Se a gente pega o nosso dízimo, o irmão Fernando está passando por uma situação difícil. Cada um pega um pouquinho de dinheiro, vamos ajudar o irmão Fernando. Principalmente os irmãos da fé. Depois que os irmãos da fé estiver tudo bem, Deus vai mandar a gente, entendeu? Gente necessitada. E Deus vai mostrar que a gente deve ajudar e que não deve ajudar. Vamos levantar oferta para... Por que na igreja não fala assim, vamos levantar uma oferta hoje para ajudar o irmão lá, que o aluguel dele está atrasado, ele vai ser despejado da casa. Eles fazem isso? Ó, fui para uma igreja ali que eu senti até vergonha na hora que acabou a igreja. Eu confesso para você toda a verdade, assim, de mim, assim. Eu tava com dinheiro assim, né? Aí eu fui lá, dei a oferta, né? Aí tinha um pessoal que veio pregar, era de fora, era lá do Rio de Janeiro. Aí, beleza, quando terminou o culto, o irmão catou e falou assim, ó, Deus está apontando aqui, ó, Deus está me mostrando aqui que tem 5 pessoas por R$10 para ajudar o nosso irmão que veio lá do Rio de Janeiro, não sei o quê. Só que é o seguinte, já tinha passado o dízimo já, né? Já tinha passado a oferta. Ele falou isso aí no final do culto. Aí eu falei, pô, mano, pensei comigo, falei, meu, já dei as ofertas. E cheguei no final do culto, o
cara que é 5 pessoas por 10 reais, né? Não achei certo, né? Falei. Aí no final do culto ainda o pessoal vendendo CD, vendendo algumas coisas. É o tempo que Jesus expulsou. E o cara que veio lá não sei da onde, aí da igreja do apóstolo Denis. Ó, fecha o olho que o celular, o nome do cara do raio-x vai entrar, ele revela até o RG. Aí todo mundo orando, o cara entrou correndo, parecia um ninja, mano, correndo da igreja. Calcinha apertadinha, relógio, camisão de ouro, né, e tal. Daqui a pouco ele sobe no púlpito lá, nada de Bíblia, irmão. Deus está me mostrando aqui, ó, que 35 pessoas que estão aqui dentro, que se der 350 reais vai ser abençoado com uma casa. Mano, o pessoal fez fila para poder dar esse dinheiro lá, mano. É aquilo que eu falo para você: ofereça o que eles querem e te darão o que eles têm. Aí eu até comentei assim, né, que tava o pastor Cláudio lá e tal, né? Eu comentei assim, eu falei, pô, podia catar esse cara? Dá uma soma nele. Não, assim, eu vou dar R$1.300. Só que você vai ficar comigo aqui em casa, entendeu? Vou tratar você bem e tal, mas eu quero a casa que você está falando que Deus vai me dar. Né? Até o dia que eu não receber a minha casa, você não vai sair daqui. E se eu não receber a sua casa, você vai me dar a sua. Entendeu? Você não é um profeta de Deus, quando é uma profecia vem de Deus, ele vai assim, Vamos lá, me ajuda. Já leu? Quem que é eu agora? É o servo. Atos 9, 31. 2, 1. Ué? Não tirei esse Hebreus, estou procurando aqui. Não tem Hebreus, não. Então É 9, 31. Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificados e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Agora a gente vai ler os nomes dados à igreja nas Escrituras. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13, não precisa abrir. A igreja é chamada de sal da terra, porque ela faz a diferença. Em Mateus 5,14, ela é chamada de luz do mundo, porque ela clareia aqueles que estão em trevas. Em João 10,16 é chamada de aprisco, onde ela se reúne para o pastor e bispo das nossas almas nos alimentar. Em Atos 5,14 a igreja é chamada de multidão de crente. Em Atos 11,26 a igreja é chamada de cristão pela primeira vez. Em Atos 20:28 a igreja é chamada de rebanho. Em Romanos 8:29 a igreja é chamada de imagem do seu filho. Em Romanos 8:29 a igreja também é chamada de irmãos. Em 1 Coríntios 3:9 a igreja é chamada daqueles que louvam a Deus e edifício de Deus. Em 1 Coríntios 3,16 a igreja é chamada de santuário do Deus vivo, porque o Deus vivo habita em vós. Não sabeis vós que vós sois o santuário do Deus vivo, e o Deus vivo habita em vós? Em 2 Coríntios 11:2 a igreja é chamada de virgem pura. Em Gálatas 6,16 a igreja é chamada de Israel de Deus, os príncipes de Deus. Em Efésios 1:23 a igreja é chamada do corpo de Cristo, cuja cabeça
é Cristo. Em Efésios 2,19, a igreja é chamada de família de Deus. Em Efésios 2,21, a igreja é chamada de edifício bem ajustado, templo do Senhor. Em Efésios 2,22, a igreja é chamada de morada do Deus no Espírito. Em Filipenses 2,15, a igreja é chamada de luzeiros do mundo, lâmpada do mundo. Em Colossenses, a igreja é chamada de santos e irmãos fiéis em Cristo. Em 1 Tessalonicenses, a igreja é chamada de casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em 2 Timóteo 2,20, a igreja é chamada de grande casa. Em Tito 2,14, a igreja é chamada de povo especial, zeloso de boas obras. Em Hebreus, a igreja é chamada de povo de Deus. Em Tiago 1,18, a igreja é chamada de primícia das criaturas. Em 1 Pedro, a igreja é chamada de eleito segundo a presciência de Deus. Eleito segundo a presciência de Deus. Em 1 Pedro 2,9, a igreja de Deus é chamada do quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja em 2 Pedro 3,1, a igreja é chamada de amados de Deus. Em 1 João 3,1, a igreja são chamados de filhos de Deus. Em Judas 1, são chamados de amados do Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Em Apocalipse 1,6, a igreja é chamada de reis e sacerdotes para com Deus. Em Apocalipse 1,20, a igreja é chamada de castiçal. Em Apocalipse 22, no Apocalipse 21,9, a igreja é chamada de esposa do Cordeiro. Em Apocalipse 22,17, a igreja aparece do lado do Espírito Santo como uma noiva anseia a vinda do seu amado esposo Jesus Cristo. Então vamos recapitular? Vamos lá, todo mundo junto. Eclésia quer dizer o quê? Sair para fora. Já está muito baixo, Sair para fora. Igreja quer dizer eclésia, que quer dizer sair para fora. Eclesiologia é o quê? Estudo da igreja. E a igreja é denominação ou é o corpo de Cristo? Corpo de Cristo. O corpo de Cristo cabe numa denominação? Não. Mas uma denominação cabe no corpo de Cristo? Ah. O corpo de Cristo não cabe numa denominação, mas uma denominação cabe no corpo de Cristo. Vai faltar muitos membros. Entendeu? Nós somos contra uma denominação? Não. De jeito nenhum. Mas nós pedimos encarecidamente que elas façam a sua parte. Todas as igrejas deveriam fazer isso que a gente está fazendo hoje. Então, por hoje é só. E agora é só Segunda, terça-feira. Terça-feira nós estaremos de volta. 7h30, né? Terça 7h30. Bom, vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai amado, Pai querido, Deus de toda honra, toda glória e todo louvor, por esse estudo maravilhoso, o qual nós participamos. Que o Senhor abençoe cada um que compareceu aqui, Ana Júlia, Larissa, a Bia, o Sandro, o Nael, o Fernando, a família de cada um representado, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que eles sejam edificados como coluna e baluarte do Senhor, que eles venham sempre fazer parte da igreja e caber em qualquer denominação, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique conosco, hoje e sempre.
É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, pode ver que nos primeiros, no começo é meio chatinho, né? Desliga aí pra mim, ó.